Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, muito bom dia. O Record News Rural está começando. Olha só, as exportações do agro mineiro bateram um novo recorde no período de janeiro a abril deste ano. O desempenho foi o melhor da série histórica para o intervalo. O café segue sendo o grande destaque. As exportações mineiras do agronegócio somaram 5 bilhões de dólares nos meses de janeiro a abril deste ano. O valor é recorde para o período e 13% maior do que o alcançado no primeiro quadrimestre de 2023. Segundo dados da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o volume comercializado para o exterior atingiu 5 milhões e 200 mil toneladas, aumento de 16,2% em comparação com o mesmo período do ano passado. Os produtos agropecuários somaram 37,4% de todas as vendas que o Estado realizou nesse primeiro quadrimestre. Isso demonstrou mais uma vez a importância dos produtos agropecuários, mostrando a sua competitividade no mercado internacional e a importância também desse setor para a nossa economia como um todo. Dentre os 155 países compradores, os destinos mais frequentes foram a China, Estados Unidos, Alemanha, Bélgica e Itália. O café segue sendo o principal destaque da pauta exportadora de Minas Gerais, representando 45,4% do total exportado de todo o setor agropecuário. Foram 10 milhões e 400 mil sacas embarcadas, 36% a mais do que nos 4 primeiros meses de 2023. Sobre o valor, o café alcançou 2 bilhões e 300 milhões de dólares, acréscimo de 32% nos primeiros 4 meses do ano. O complexo sucro-alcooleiro contabilizou 554 milhões de dólares e 1 milhão e 100 mil toneladas comercializadas, com alta de 77,4% na receita e 57% no volume. As carnes também registraram destaque, com faturamento de 439 milhões de dólares e 141 mil toneladas embarcadas, correspondendo a 9% das vendas internacionais do setor agropecuário de Minas. Já as exportações do complexo soja registraram queda de 16% no faturamento, devido à baixa do preço da commodity no mercado internacional e à diminuição das compras de mercado como a China e Tailândia. Mas o volume embarcado registrou crescimento de 8%, chegando a 2 milhões e 600 mil toneladas. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, vai poder comprar até 300 mil toneladas de arroz beneficiado importado. A portaria do governo federal, publicada no dia 28 de maio, define, além da quantidade de importação, a forma de venda e o preço máximo para o consumidor. A portaria dos Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, da Agricultura e Pecuária e da Fazenda definiu os parâmetros da operação de importação. O valor para a compra está limitado em 1,7 bilhão de reais. Os estabelecimentos autorizados para vender o arroz vão ser cadastrados pela CONAB. A medida visa amenizar o impacto social e econômico causado pelo desastre climático no Rio Grande do Sul. A portaria define também o preço do arroz a ser vendido para o consumidor final, que deve ser no máximo de R$ 4,00 o quilo. A compra do produto importado vai ocorrer via leilão público. O clima tem ajudado no bom desenvolvimento de café aqui no Brasil. Já no Vietnã, país que é líder mundial no cultivo do grão, a situação é bem diferente. Apesar de a colheita de café ter sido iniciada no Brasil, cenário que geralmente acaba pressionando os valores de negociação, o mercado doméstico tem apresentado reação nos preços. Segundo informações do CPEA, a influência vem do contexto internacional, em especial das condições produtivas do Vietnã. Pesquisadores do CPEA indicam que o país asiático, que é o maior produtor mundial do robusta, tem atravessado um período de clima seco, e isso deve resultar em importantes consequências para a colheita local
local. E a possibilidade de a disponibilidade total de o café ao fim da safra 2024-2025 ficar aquém do necessário, por sua vez, tem elevado os preços do café brasileiro. No Brasil, o clima tem ajudado no andamento da colheita, que ainda está ganhando ritmo. O levantamento do CPEA mostra que até o momento o total colhido equivale a menos de 20% da produção esperada. Tanto para o arábica quanto para o robusta, os relatos de grãos mais miúdos e com problemas de formação têm sido muito frequentes. Mas essas condições podem melhorar conforme a colheita avançar. A colheita da safra brasileira de soja 2023-2024 havia atingido até o dia 26 de maio 98,1% da área plantada no país. O volume é 1,1 ponto percentual menor em relação ao mesmo período do ano passado. A informação está no levantamento semanal realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. Até a data, 3 estados ainda retiravam a soja do campo: Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Maranhão. Tocantins, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná já encerraram a colheita. A produção de vinhos na França deve fechar mais um ano em baixa. O motivo está no clima atípico. Com as intensas chuvas, produtores não têm conseguido prosseguir com as atividades no campo. O aparecimento precoce de míldiu, recorrente com as mudanças climáticas, tem preocupado viticultores da região de Bordeaux, na França. No ano passado, esta doença, causada por um fungo que prolifera com a chuva e o calor, antes de devastar as folhas e os cachos das uvas, afetou 90% das vinhas do principal vinhedo da França e levou a uma queda na colheita que fechou com apenas 3.800.000 hectolitros. E o cenário deve continuar igual neste ano, já que as chuvas estão intensas. No decorrer de maio, choveu o dobro do esperado, com 116 milímetros. Com a umidade, a doença chegou mais cedo e já se espalhou pelos parreirais. Esse produtor relata que iniciou as tratativas em abril. Foram 30 aplicações de sulfato de cobre a cada 3 dias. O cobre, aliás, é o único produto autorizado para ser utilizado dentro de uma produção orgânica sem agrotóxicos. Este viticultor de 47 anos, que possui uma propriedade de 27 hectares, perdeu metade da colheita no ano passado. Nesta primavera, a atividade foi monopolizada pelo rastreio da doença. A solução foi efetuar malabarismos entre a análise das previsões meteorológicas e a repetição da sulfatação. Segundo profissionais do setor, a recorrência e a intensidade da doença observadas há vários anos são muito anormais. E o Conselho Interprofissional do Vinho de Bordeaux confirmou que vários viticultores estão exaustos de negociar e preocupados com o clima que parece ser uma tendência futura. Para esse técnico de vinhos, a perturbação climática com invernos amenos e úmidos e primaveras muito chuvosas cria condições muito favoráveis ao desenvolvimento do fungo. Antes, a praga se instalava 1 ou 2 anos dentro de uma década, mas tudo mudou em 2018. De lá para cá, a doença se alastrou de uma forma inquietante. Para ele, se as primaveras forem sempre chuvosas, a produção pode ser cancelada, quebrando uma tradição francesa de fabricação de vinhos. Há vários anos, pesquisadores testam vinhas resistentes a doenças e novas variedades de uvas para substituir o merlot. Mas contra o míldiu ainda é uma incógnita. Por ora, o único conselho é efetuar tratativas no campo contra a doença. Produtores de cacau estão monitorando o progresso de várias doenças que podem arruinar as colheitas em grande escala na África Ocidental. O aumento do preço global do cacau, a matéria-prima para fazer chocolate, pode registrar níveis recordes. Costa do Marfim e Gana, juntos, representam mais da metade da procura mundial do produto. Um produtor percebeu que a plantação estava infectada com uma doença fúngica da vagem negra e, apesar dos esforços para combater a propagação com fungicidas, a colheita deve registrar perdas. Na principal época do cacau, que começou em outubro de 2023 e chega ao fim neste mês, produtores de uma aldeia afirmam que estão devastados.
A doença fúngica é apenas uma das muitas que afetam a produção. A propagação ocorre por causa dos meses de clima úmido. Outro grande problema em Gana, na Costa do Marfim, é o vírus do caule inchado, transmitido por insetos. Geralmente, ele é resolvido cortando totalmente as árvores infectadas. O mundo não tem conseguido chocolate suficiente no momento. A expectativa é que o mercado global de cacau e chocolate cresça de um valor de 48 milhões de dólares, registrado em 2022, para quase 68 milhões de dólares em 2029. A queda na produção terá repercussões a longo prazo no mercado internacional de chocolate, segundo especialistas do setor. Além do turismo e das belas praias, o município de São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, também se destaca pela agricultura. O repórter Radá Calisto foi até a área rural da cidade e mostra a importância da atividade agrícola por lá. A mandioca saindo com facilidade do solo representa um momento climático bom na agricultura de São Pedro da Aldeia. A raiz tuberosa é a mais colhida da roça. O plantio do empim é o seguinte, que segura mais, ela aguenta mais a seca, né? Por exemplo, agora eu estava aí com um partido de empim que eu pensei até em perder, porque por falta da chuva, né, começou a amarelar, querer morrer, mas veio a chuva rapidamente e recuperou. Então é um plantio, a empim, é um plantio que aguenta, é o que dá mais estabilidade ao agricultor. A importância da agricultura no município é pela grande faixa de terra que temos aqui da zona rural, né? E a quantidade grande de produtores rurais que há aqui na cidade. Então, a prefeitura ela vem se intensificando bastante na produção agrícola, basicamente, preferencialmente, no trabalho com agricultura familiar, que são famílias que vivem do próprio sustento da terra. Seu Manuel é agricultor há 50 anos. Ele possui dezenas de milhares de raízes plantadas nos mais de 35 mil metros quadrados de terreno. O trabalho que sustenta a família e alimenta milhares de pessoas, ele realiza desde jovem. O primeiro plantio que eu fiz, né? E vi como aquilo ali germinou, deu bom plantio. E dali eu me despertou em mim a vontade de ficar. Até hoje. Estou até hoje. Ele faz parte de centenas de agricultores que ajudam a fomentar a economia do município aldeense. Além da mandioca, outra farta plantação é a da banana, que já está perto de ser colhida. A Secretaria de Agricultura atende aproximadamente 160 produtores rurais por todo o município. Somente no ano passado, mais de 500 horas de preparação do solo, como este que nós estamos aqui, para a produção da mandioca, foram realizadas para a produção agrícola. Os produtores não possuem maquinário para realizar a preparação do solo. Por isso, a Secretaria disponibiliza o serviço em todas as áreas rurais, espalhadas pelos bairros do Retiro, Parque Arruda, Botafogo, Boa Vista, Três Vendas e Serjeira. A gente conseguiu a compra de outro trator que vai duplicar o trabalho na produção rural. Vai ser um trator que vai chegar agora, daqui a um mês mais ou menos, né? A expectativa é que chegue, né? Depende muito do fabricante. E a gente já vai começar trabalhando e tentar duplicar o ano 2024 na produção, assim ajudando mais produtor rural ainda. É um trabalho, né, que merece destaque. Com certeza. A gente mesmo fala, né? O que seria do Brasil se não fosse agricultura? A agricultura é o cargo-chefe e é o que maior levanta o PIB do Brasil. Então a gente tem que focar na agricultura, nas cidades que tem agricultura, e o estado do Rio tem cada vez crescendo mais a parte da agricultura. E o governo de São Paulo lançou uma linha de crédito para ajudar o citricultor a combater o greening no estado. O projeto Combate ao Greening vai liberar R$300 mil por produtor. O objetivo é dar suporte aos citricultores na adoção de medidas preventivas e de controle para a disseminação da doença, que é considerada a mais devastadora da citricultura. O produtor vai ter prazo de 96 meses para pagar, com carência de 36 meses e juros a partir de 3% ao ano. Para ter acesso ao dinheiro, o citricultor deve procurar a Casa da Agricultura do município. A cada 4 copos de suco de laranja consumidos no mundo,
3 são produzidos no Brasil. Mas a estimativa da atual safra de laranja é a menor dos últimos tempos, com uma redução estimada em 24% em relação à safra passada. Os estoques de suco também estão baixos. Para explicar os movimentos da citricultura, a gente conversa agora com o diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR. Ibiapaba Neto está aqui com a gente. Bom dia, Ibiapaba. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, é um prazer. Prazer é nosso. Eu quero começar falando de safra. A safra passada fechou em 307 milhões e 220 mil caixas. Para esta safra, a estimativa divulgada pelo Fundecitrus no começo do mês é de 232 milhões e 380 mil caixas. Essa baixa surpreendeu o setor? Olha, realmente foi uma notícia bastante forte para o mercado. Havia expectativa de que perdas pudessem ter acontecido por conta do calor do ano passado, as temporadas de calor intenso no interior de São Paulo, e isso prejudicou bastante a produção. Mas, sem sombra de dúvida, o número veio muito abaixo do que o mercado estava esperando. Os números do Fundecitrus são absolutamente precisos, feitos com uma metodologia científica, muito bem acurada, mas, sem sombra de dúvida, a expectativa era que pudesse ter um pouquinho mais de laranja aí no mercado. Bom, e aí quando a gente fala de menos colheita, menos laranja no pé, a gente também fala de estoques baixos, já considerando que o estoque de suco de laranja em 31 de dezembro de 2023, que é quando foi feito o último fechamento, eles estavam em pouco menos de 464 mil toneladas. Isso representa um pequeno aumento de 6,7% em relação a 2022, mas esse valor ainda é o segundo menor da série histórica. Só para a gente ter uma ideia, em dezembro de 2012, os estoques contabilizavam 1 milhão e 144 mil toneladas. Por que esse estoque estava tão baixo e qual que é o efeito dessa expectativa de safra baixa para esses estoques agora? Bem, vamos lá. Primeiro que um estoque de 1 milhão de toneladas é um estoque muito ruim, é um estoque muito grande e isso traz aí uma série de efeitos negativos para o mercado. Hoje o que a gente vive é praticamente o inverso do que aconteceu em 2012. Nós temos um estoque extremamente baixo devido, agora a gente entrando ao 5º ciclo consecutivo de safras pequenas, o que tem feito com que esse estoque fique mais e mais baixo. Nós estamos agora no pico da entre-safra, saindo do pico da entre-safra, começando a produção. Então, agora, a partir de agora, de começo de junho, as empresas começam a produzir mais suco de laranja e a tendência é que, aos poucos, esses estoques eles comecem a ser repostos. Porém, a nossa expectativa é que os estoques de passagem, que é a quantidade de suco que estava na safra, nessa agora que está terminando, 2023, 2024, para 2024, 2025, ou seja, em 30 de junho próximo, eles ainda estejam em níveis bastante baixos, para não dizer alarmantes. Mas isso a gente vai saber com um pouco mais de precisão, mais para frente, na hora que for feita realmente a medição desses estoques. E o que isso pode significar? Você disse que muito também, né, como estava em 2012, não é o adequado, como está agora, com certeza também não. Qual seria o equilíbrio e qual é o efeito, né, dessa safra baixa para esses estoques? Bem, a safra baixa, certamente, ela não colabora em nada para que esses estoques eles sejam recompostos. Um dos pontos, acho que mais delicados que a gente tem é a capacidade de abastecimento na entre-safra, que é esse período que a gente está passando agora. Então, é um período que as empresas elas têm dificuldade de atender ao mercado global de suco de laranja e também é um momento delicado na entrada da safra, porque a gente precisa de uma certa quantidade de suco para que a gente faça o que a gente chama de blend, que são as misturas do suco da safra passada com esta safra nova, para que a gente consiga manter aí os melhores padrões internacionais que os clientes esperam do suco de laranja brasileiro. Então, esse período agora ele acaba sendo um pouco complicado
justamente por essa falta de suco. Isso tem um efeito também, provavelmente, sobre a demanda, porque por conta dessa restrição de oferta, os preços de suco de laranja têm se mantido altos aí no mercado internacional, e isso pode ter algum impacto sobre a demanda. Suco de laranja é uma delícia, é um produto que todo mundo gosta no mundo inteiro, mas ele é substituível por outros produtos. Então, pode ser que em algum momento o consumidor ele migre do suco de laranja para um outro produto, mas isso a gente só vai ter capacidade de analisar isso um pouco melhor na hora que a gente tiver um estoque um pouco maior e que a gente possa realmente ver quanto que a gente acabou vendendo no determinado ano. Mas essa baixa, ela pode, de alguma maneira, colocar em risco a hegemonia brasileira, digamos assim, ou a predominância brasileira, o protagonismo brasileiro do suco de laranja no mundo? Não, o Brasil continuará sendo o maior produtor e o maior exportador do suco de laranja. Hoje temos concorrentes locais em todos os mercados. Então, nos Estados Unidos temos a Flórida, na Europa nós temos alguns produtores de suco de laranja, mas esses países eles não são capazes de produzir para atender toda a demanda que eles têm. Então, eles precisam aí de um suco importado e o Brasil ele continuará sendo o grande player. Hoje, o nosso grande inimigo ele acaba sendo o clima, porque o potencial produtivo do Parque Citrícola de São Paulo, Minas Gerais, e por que não Paraná, ele continua alto. Então, a gente tem uma capacidade de produção ainda bastante alta. Porém, principalmente por questões de eventos climáticos, não tem sido possível atingir todo esse potencial climático e a gente tem passado aí, como eu disse, estamos passando pelo 5º ciclo consecutivo de safras baixas. A gente também tem, como vimos agora há pouco, a questão do greening, né? A pior doença da citricultura, que também, de alguma maneira, ameaça essa produtividade? O greening é um grande desafio. Acho que junto com o clima agora que a gente tem vivido, o greening, sem sombra de dúvida, ele é um enorme desafio. A questão é que nós ainda não vimos todo o efeito que o greening ele pode causar sobre a produção, sobre a produtividade dos pomares. Então, os efeitos mais severos do greening, eles ainda estão por vir. Isso foi bem relatado pelo Fundecitrus agora na estimativa de safra feita em 10 de maio. Então, a severidade da doença, ela ainda está majoritariamente no estágio 1 e ela pode avançar para estágios 2 e 3. A questão é que, diferentemente da Flórida, no Brasil, existe espaço para expansão da citricultura para outros estados, como, por exemplo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e até Goiás, que é um estado mais longe, nem um pouco tradicional na produção de laranja, tem recebido investimentos para a formação de novos pomares aí destinados para a citricultura. Então, tem muita coisa para acontecer ainda, mas sem sombra de dúvida, o produtor brasileiro é muito resiliente, entende de manejo e eu acredito que vamos superar todos esses obstáculos. É interessante quando a gente fala de greening, né? Porque existe até uma demanda junto ao governo, seja estadual, seja governo federal, para esse controle das propriedades também, porque como ele se espalha, né? O psilídeo se espalha ali pelo ar, não adianta só cuidar da própria propriedade, é importante que todo mundo esteja atento a esse problema. Exatamente. O greening é responsabilidade de todos nós. Hoje nós temos um problema estrutural, principalmente no estado de São Paulo, porque existem muitas propriedades que estão com um índice muito elevado de infestação e o controle do psilídeo, que é esse mosquitinho, que é o vetor da doença, ele é caro, ele é um controle caro de ser feito. Então, quando passa de um determinado nível de infestação, muitos produtores deixam de fazer os tratos culturais necessários. E aquilo acaba virando, enfim, um grande inóculo, um grande centro de infestação da doença e prejudica toda uma região. Então, é muito importante que os produtores tenham consciência de que para que a gente tenha uma citricultura perene, duradoura e que nós estejamos aqui nas próximas décadas produzindo laranja e suco de laranja, todo mundo tem que fazer a sua parte. Por isso que o Fundecitrus tem a campanha Unidos pelo Greening, Unidos contra o Greening, e é isso que a gente precisa fazer, uma união de toda a cadeia para combater essa doença que é tão terrível e que traz tantos prejuízos para todos. E é muito interessante quando a gente fala da citricultura também, porque a área destinada à cultura diminuiu nos últimos anos, né? Em cerca de 30 anos, houve um recuo de cerca de 41%.
Por que hoje se planta mais em menos espaço? Exatamente. No final das contas, a tecnologia de plantio evoluiu muito nos últimos anos. Então, se a gente for pensar, fazer aqui um paralelo, na década de 80, o Brasil produzia ali em torno de 300 e poucas caixas por hectare, e a Flórida produzia mais de 1.000 caixas por hectare. Hoje, o Brasil tem esse potencial de produzir mais do que 1.000 caixas por hectare. Não aconteceu na última safra por conta de questões climáticas, mas o potencial está aqui, está instalado, né? O investimento está feito. Então, hoje nós temos essa capacidade, enquanto a Flórida, justamente por causa do greening, perdeu essa capacidade e hoje produz o que o Brasil produzia na década de 80. Então, essa foi uma lição de casa muito bem feita pelo produtor brasileiro, que adensou os pomares, ou seja, tem um número de árvores maior por hectare, com uma tecnologia de plantio, de manejo muito bem desenvolvida, e isso faz com que, com essa área menor, nós tenhamos a mesma capacidade produtiva que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Precisa cuidar, obviamente, fazer os tratos culturais, o clima tem que dar certo, toda fazenda é uma fábrica a céu aberto, então por essas e por outras não é uma coisa fácil de ser feita, mas sem sombra de dúvida o produtor tem feito um grande trabalho nesse sentido. E é interessante também porque atualmente a citricultura ela está ajudando a expandir as áreas de preservação, é isso? O dado que eu tenho é que a cada 2,52 hectares plantados com citros, 1 hectare é de área de vegetação. Explica pra gente. Isso é um estudo muito interessante que foi feito também pelo Fundecitos em parceria com a Embrapa. Inclusive, novos números foram divulgados recentemente. As áreas de pomares, as áreas de preservação de mata nativa vinculadas aos pomares de citros, elas somam mais de 160 mil hectares. São mais de 300 espécies nativas que vivem nessas áreas, que constituem uma fauna e uma flora riquíssimas. E isso é um grande patrimônio que a gente tem aqui no estado de São Paulo e do Brasil. Por isso que eu costumo falar que a laranja, na verdade, é um grande patrimônio do Brasil. Então é interessante quando as pessoas falam para fazer grandes lavouras ou para grandes produções, precisa devastar. A gente vê a citricultura aí fazendo justamente o contrário, né? Diminuindo a sua área de produção, aumentando a produção nesse espaço e ainda preservando o meio ambiente. É possível? É totalmente possível, isso está sendo feito e incrementado ano a ano. E mais do que isso, quer dizer, o setor ele também gera dados, a gente estuda essas áreas. Existem estudos feitos pela Embrapa Territorial, Embrapa Monitoramento, em parceria aí com clientes, em parceria com Fundecitos, com outras entidades, que justamente trazem esses números para a realidade. Só para a gente ter uma ideia, a quantidade de carbono estocada no solo da citricultura, ela é equivalente à emissão de uma cidade como São Paulo por 8 anos. Então, olha o tamanho do serviço ambiental que só a citricultura presta para o planeta de uma maneira geral, né? Quer dizer, imaginar que tem uma cultura que ela tem um sequestro de carbono equivalente à emissão de 8 anos da cidade de São Paulo, do tamanho que é, sem sombra de dúvida, isso é muito importante, deve ser sempre relatado e a gente olhar para as políticas públicas adequadas para que isso possa continuar dessa forma. E aí a gente fala também da citricultura como grande geradora de empregos, né? Em 2023, a colheita da laranja foi responsável pela criação de mais ou menos 54 mil empregos, um aumento de 8% em comparação a 2022. Vale lembrar que a citricultura também tem aquele esquema de safrista, mas movimenta a economia e o setor. Esse é um dado muito interessante do setor, porque ele é um setor socialmente muito importante. Como você bem colocou, são mais de 50 mil empregos gerados no ano. Todo esse coeficiente de pessoas está ligado ali à colheita da laranja. A colheita da laranja ela é 100% feita manualmente. E só para dar mais aqui um número absurdo desse setor, a gente colheu na safra passada algo em torno de 80 bilhões de laranjinhas, ou seja, com B, não com M, bilhões de laranjinhas que foram colhidas por mãos humanas. Então você tem ali um contingente muito grande de pessoas que são contratadas para fazer essa colheita. E quando a gente fala de pessoas sendo contratadas para fazer esse tipo de colheita, a gente está falando de empregos formais. Então são todas as proteções legais, enfim, tudo que
a consolidação das leis trabalhistas, ela coloca. Então, isso tem um efeito muito salutar, tanto para o setor quanto para quem trabalha. Então, acaba sendo um setor estratégico também na geração de emprego. Bom, então a gente fica aí na expectativa para que a próxima estimativa da safra, que será divulgada em setembro, que o clima ajude e ela seja um pouco mais positiva, esses números possam aumentar, para continuar ainda mais fomentando esse setor tão importante. E Biapaba, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, vamos torcer para que as coisas melhorem, mas acima de tudo, se não piorar, já tá bom. Com certeza, obrigada, bom dia. É isso, Record News Rural chegando ao final. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Te espero na próxima. Até mais. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.